E agora, a gente vai ter mais uma experiência super marcante. Joanine, capitã, médica do Exército Brasileiro, atualmente serve no Hospital Geral de Santa Maria. Ela nos contará a sua experiência de voluntariado numa missão de paz no Haiti. Com vocês, vamos acolher Joanine! Boa noite. É uma grande alegria estar aqui falando para vocês essa noite. Adorei a fala da Fernanda, porque eu também me tornei mãe, vai fazer 3 anos agora, e vivenciei muitas dessas coisas que ela referiu. E, inclusive, a coragem que a gente acaba tendo depois que se torna mãe. E, enfim, tive que fazer essa introdução porque me senti muito honrada em estar essa noite aqui representando, então, o poder feminino. Eu começo falando sobre a minha infância. A minha infância foi em Santo Ângelo, no interior do estado, uma infância muito tranquila, né? Estudava num colégio de irmãs, tinha uma vida sem muitas preocupações. Até que um dia, eu devia ter uns 11 ou 12 anos, eu tive uma professora de geografia que fez o seguinte questionamento em turma: o que vocês acham que vai acontecer no futuro com essas crianças que estão no sinal, na sinaleira, pedindo dinheiro? Aí, eu acho que muitas dos meus colegas, das pessoas, nem se davam conta da existência dessas pessoas. E ela disse, no futuro, eles vão ter que sobreviver de alguma maneira, nem que seja de forma violenta. E eles vão nos agredir, eles vão voltar à necessidade de sobrevivência deles para algum modo, e talvez um modo que não seja muito bom para todo mundo, enfim. Eu levei esse questionamento para minha casa, para os meus pais, porque eu fiquei muito incomodada, muito chocada com isso. Eu era pequenininha ainda, 11 anos. E eu lembro até hoje que os meus pais sentaram, acolheram a minha dúvida e me disseram, sim, isso existe, isso é um problema, mas veja como você é privilegiada, você não está no sinal, você não está pedindo dinheiro, você está estudando, você tem uma família, você tem casa. E eles foram muito sábios nisso, seja grata, né? Só que faltou uma coisinha nessa nossa discussão em casa. O que eu, como cidadã, como agente transformador da sociedade, posso fazer para trabalhar para que essas crianças não estejam mais no sinal, para mitigar essa situação de desigualdade, de vulnerabilidade? E, enfim, eu segui estudando, eu fui fazer vestibular, fiz cursinho, fiz vestibular, passei para medicina, me formei, trabalhei, e anos depois eu me juntei ao Exército, passei no concurso do Exército, e aí o Exército me possibilitou uma experiência muito interessante, que foi a missão de paz da ONU no Haiti, onde o Brasil teve um papel muito importante. Enfim, vocês todos já devem ter ouvido falar no José Saramago, né? Ele tem aquela fala que é preciso sair da ilha. Eu fiz o contrário, eu fui para a ilha, né? Porque o Haiti é uma ilha. Agora que nós vamos ver umas fotinhos, o Haiti é essa, vamos passar aqui, é essa metade dessa ilha aqui, né? A ilha de Hispaniola, né? Metade é a República Dominicana, que todo mundo já ouviu falar, onde é que tem vários resorts, né? Um polo turístico bem importante, e o outro ladinho aqui é o Haiti. E o que faz o Haiti ser tão diferente da República Dominicana, né? A gente já ouve falar que o Haiti é o país mais pobre das Américas, o país que tem a mais alta incidência do HIV, enfim, o que faz esse país ser tão diferente dessa outra metade aqui, né? O que acontece? O Haiti, ele foi a primeira independência das Américas, tá? Eles
eles se independizaram, né, declararam a independência do país que os colonizava, só que essa atitude, essa insurgência histórica, isso cobrou um preço, tá? Que foi um embargo econômico por muitos anos. E, posteriormente, o país sofreu com governos corruptos, ditatoriais. Isso aí é um mecanismo de vulnerabilidade histórico, não é mesmo? Isso que nós precisamos conhecer, isso que eu entendi lá no Haiti, que eu preciso conhecer o mecanismo da vulnerabilidade, porque nós todos, em algum grau, estamos vulneráveis. E aí a gente precisa entender por que as pessoas estão nessa situação em que elas estão, por que elas se submetem, por que elas fazem certas coisas. Nós chegamos lá depois do terremoto. Vocês podem ver aqui essas imagens de casas que sucumbiram, enfim. E nós atendemos, fizemos diversas ações cívicos-sociais com a população. É claro que ouvíamos algumas críticas, tipo o porquê de estar lá, que não íamos mudar nada, mas enfim, nós estávamos nos deparando com aquela situação de vulnerabilidade, de desespero, e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, nós partimos para a ação, adotamos um orfanato, e fizemos ações cívicos educativas, trabalhamos as questões da higiene com eles, a prevenção de doenças, sem ferir as vulnerabilidades culturais deles, também respeitando, porque afinal de contas nós estávamos no país deles, né, ajudando, mas a casa era deles, e foi muito gratificante isso. Nós vimos depois de um tempo que incidência de doenças como cometimento de piolho, de sarna, gastroenterites, estava quase minimizado. Aqui vocês veem os famosos biscoitinhos de barro, né, que numa das favelas muito pobres, lá a gente via o pessoal, às vezes, misturando barro com farinha para poder comer. Enfim, uma pobreza extrema, né? Então, eu ouço ainda muitos questionamentos, assim, como que é um país que tem uma incidência tão alta de HIV? Por quê? Vamos voltar lá no contexto social deles. O HIV, a AIDS, é uma doença que vai matar em anos, possivelmente. E lá a expectativa de vida é baixa. Eles provavelmente vão morrer por um acidente ou por uma outra doença mais fulminante. Ou mesmo uma mulher, enquanto lá ela está grávida, ela está protegida de violência, de tanto sexual como outros. Então, por que eles vão prevenir-se? O entendimento deles a respeito de uma patologia é meio nebuloso, né? Não é o mesmo entendimento que nós temos. Então, nós não temos como questionar e criticar e dizer, mas por que não há uma prevenção? Por que eles não se cuidam? Porque talvez essa não seja a principal necessidade deles no primeiro momento, e sim sobreviver. Então, vocês vejam que tudo isso que eu vi lá, a gente tem aqui também. Aqui eu, em ação, lá no orfanato, atendendo, nós temos essas situações lá, aqui, em vários outros lugares do mundo. E o que nós precisamos fazer, o que eu aprendi, né, quando fui para a ilha, ao invés de sair da ilha, foi que nós precisamos criar mecanismos que ataquem a essência da vulnerabilidade, né? A educação, a saúde, atender às necessidades básicas de uma população e providenciar meios de que ela possa se prover, né? É uma forma de evitar, de combater essas vulnerabilidades sociais, essas desigualdades, que elas vão, em algum momento, nos acometer também, porque nenhuma sociedade anda bem, assim, uma parcela da população vai andar extremamente bem e outra muito mal. É o equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, eu faço uma meia-culpa com vocês aqui, porque eu acho que a minha geração, ela talvez não tenha discutido isso de uma maneira mais contundente, não tenha se ocupado. Talvez lá, na minha época de escola, a gente não tenha prestado muita atenção nesse cenário que nos cercava.
E eu acho que, assim, o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo isso, conversando sobre a minha experiência, conversando sobre as experiências, assim, de várias pessoas, várias vulnerabilidades, enfim, esse tema, me enche de esperança com relação ao futuro da minha filha, né? Porque talvez aqui esteja a gênese da solução desses problemas, que realmente não vão ser do dia para a noite que vão se resolver, mas se nós não conhecermos e não discutirmos, com certeza vai ficar mais difícil. Aqui está a ação nossa também de distribuição de água, que vocês podem ver lá, a população assim que não tem acesso a um sistema sanitário, a distribuição de água. Como eu disse, assim, as instituições lá, devido a esses problemas todos históricos, são bastante frágeis, não é? Porém, nem tudo é só desolação e desespero. Como eu mostrei para vocês lá no início, o Haiti está na mesma ilha espanhola, né, que é a ilha onde é que está a República Dominicana. Isso é Caribe, pessoal. Aqui tem uma praia, aqui tem outra praia, onde é que tem o pessoal tomando banho, enfim. É um país bonito, é um país que tem um potencial turístico, é um país que tem um potencial artístico maravilhoso. Como vocês podem ver, a arte haitiana, ela é disputada em coleções, é muito valorizada em coleções pelo mundo inteiro, em leilões. Então, em todo lugar tem um lado bom. E geralmente esse lado bom também está muito relacionado com o potencial humano que o país tem, assim como nós aqui. A gente não costuma dizer que o melhor do Brasil é o brasileiro, então tá aí, o melhor do Haiti é o haitiano e a natureza, igualzinho a nós aqui. Então eu quero encerrar essa minha fala dizendo primeiro, agradecendo a oportunidade que vocês estão me dando de dividir a minha experiência. Eu escrevi um livro sobre a minha experiência no Haiti, que é o Querido Haiti, uma missão de paz. Lá eu conto muitos detalhes da nossa missão, os bastidores, como é que funcionava, como é que era a nossa rotina, a nossa relação com o país. E eu espero ter plantado aqui, com a minha história, uma sementinha aqui de discussão, que vocês sempre questionem, né, a realidade das outras pessoas, o que leva as outras pessoas a estarem em determinadas situações, fazendo determinadas coisas, antes de julgá-las, e tentar ver realmente como é que a sociedade funciona, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar aqui a minha história com vocês. Um grande abraço.